Sejam todos bem-vindos. Tá bom. Uma das coisas que nessa tarde Deus tem falado comigo, desde a sexta-feira, na real, à noite, enfim, eu tive uma experiência com Deus muito legal. Outra hora eu conto para vocês. Mas é uma palavra-chave que Deus tem colocado no meu coração, que se chama intimidade. Intimidade. E não somente uma intimidade com Deus, com toda certeza é isso que tem mais gritado ao meu coração, mas é uma intimidade com quem está próximo de mim, uma intimidade com as pessoas ao meu redor. E eu quero falar para você hoje de uma coisa, acho que um pouco batida para todos nós, mas nem tanto. O Lipão, eu descobri no Lipão que ele tem um dom. Eu acho que os pastores, eles concordam com a gente, comigo. O Lipão, ele tem um dom de ferrar os pastores que estão com ele. Porque todo tema que ele me dá é um confronto. Parece que ele sabe, tipo, eu não vou falar pro Bruno, eu vou deixar ele descobrir sozinho, para ele quebrar a cara lá, chorar, se arrepender. Ano passado eu preguei sobre a essência da adoração. Eu descobri que eu não sabia adorar a Deus. Parece que na cabeça do Lipão ele já sabia. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele pregar sobre adoração. Aí ele vai entender o que é adoração. Então ele ferrou comigo. E dessa vez eu vou falar sobre eu sou o Deus homem. Eu vou falar sobre a humanidade de Jesus. E eu percebi que eu não sabia nada da humanidade de Jesus. Nem da minha humanidade eu sabia. Então eu espero que você também descubra que você não sabe nada da humanidade de Jesus, e muito menos da sua humanidade. Porque falar sobre a humanidade de Jesus, eu não queria falar algo batido, que Jesus, ele era como a gente, que ele sente as nossas dores, sabe? Que ele vai se compadecer dos nossos pecados, toda essa coisa aí que todo mundo já ouviu. Eu queria algo diferente, eu queria, Deus, dá alguma coisa. E esse sentimento que o Manuel teve de procurar, eu fiquei muito tempo procurando, falar, Deus, comentário Bíblia pra cá, assiste pregação, vê daqui, vai lá, procura. Eu falei, Deus, não tem nada, o que eu vou falar? Porque ele queria me dar alguma coisa. E ele me deu alguma coisa. Sabe onde que eu encontrei o que eu queria falar? É bizarro, porque Deus, ele fala, né? Lembra, a última vez que eu vim aqui eu falei sobre o Pokémon, lembra? Quem estava aqui sabe, né? E dessa vez Deus falou comigo através de um seriado da Netflix. Você já, não sei, você deve estar assistindo, porque está bem alto agora, os 13 porquês. Quem está assistindo aí? Quem está assistindo? Tem uns. Se você não está assistindo, assista, é legal, vale a pena assistir. Eu estou assistindo, então não me procura depois para contar, porque eu não terminei ainda, então eu quero terminar. Mas esse seriado ele vai falar sobre o seguinte, sobre uma menina que se matou, e aí ela vai contar o porquê. Ela grava várias fitas, e cada lado da fita de rádio, ela conta uma pessoa, ela fala sobre uma pessoa, e essa pessoa é um dos motivos que levou ela a se matar. Isso me abriu os olhos para muita coisa. Quando você está assistindo aquilo, assiste. Eles deviam pagar para mim, a Netflix devia pagar para mim. Olha a propaganda que eu estou fazendo, cara. Você assiste depois, você vai ver assim, tem uma hora, eu acho que eu estou no 4º episódio, que eu fico assim, cara, quando é que vai aparecer alguém que vai falar de Jesus para ela, não vai se matar? É sério, eu fico pensando assim, por que não chegou ninguém e falou para ela alguma coisa? Era tão simples. E sabe o que eu percebi de cada pessoa? Cada pessoa, dessas 4 pessoas que eu assisti, todas elas olharam para essa menina, Hannah Baker, é o nome dela, e trataram ela como um objeto de conveniência, não como uma pessoa, como um objeto de conveniência. É bom estar com você enquanto eu preciso, enquanto eu gosto de estar com você, enquanto você tem algo a oferecer para mim. E esse é um problema sério, porque a maioria dos nossos relacionamentos, não estou nem falando de relacionamento com Deus ainda,
mas com as pessoas é baseado em objetos de conveniência. As pessoas não são pessoas, elas são objetos, que se elas têm alguma coisa a oferecer para você, é bom estar com ela. Caso contrário, não é bom estar perto, é fácil de descartar. Você já se sentiu descartável? É horrível se sentir descartável. Os líderes, não sei se você é líder de alguma igreja, da própria Onda, nós temos a facilidade e a terrível prontidão de tornar as pessoas um objeto de conveniência. Não estou falando de ser usada por Deus, estou falando de realmente usarmos. Quantas vezes você já pegou o seu telefone, e aí, mano, tudo certo? Tudo. Ah, então, queria te perguntar, você só perguntou se está tudo certo? Não porque você se importa, mas só para poder perguntar aquilo que você quer de fato perguntar para alguém. Pegar o seu celular, seu WhatsApp, e aí, irmão, como é que tá? Tô bem. Então, cara, tem como você... Consegue entender? Os nossos relacionamentos são totalmente descartáveis. E relacionamento não é feito entre coisas, mas entre pessoas. Pessoas se relacionam, coisas não se relacionam. E isso encaixa perfeitamente na nossa vida com Deus. Nós nos relacionamos com Deus quando queremos alguma coisa. Jesus, estou aqui diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor me dê um carro. Oh Deus. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com um relacionamento. Deus se tornou um objeto de conveniência para nós. Não é uma pessoa que nos gera conveniência, mas é algo que nos pode oferecer alguma coisa que nós queremos de fato. E o que de fato você quer? Há quanto tempo você não se alegra com Deus, ao invés das coisas que Deus dá para você? Quantas vezes você olhou para Jesus e falou: Jesus, o Senhor é lindo, e não continuou a frase. Não falou porque o Senhor fez maravilhas por nós, porque o Senhor é. Deus não pode ser para nós um objeto de conveniência. Quantas vezes nós amamos mais o nosso celular do que pessoas? Se você é casado, quantas vezes você olha primeiro para o seu celular para depois olhar para a sua esposa? Se olha para a esposa. Você está conseguindo entender? O que é mais conveniente para todos nós? E relacionamento não se faz em conveniência. Relacionamento é outra coisa. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Na teoria, todos nós sabemos que devemos amar e se relacionar com pessoas. Pessoas não são coisas. Quantas vezes já falou isso? Quantas vezes eu falei isso? Mas quantas vezes nós agimos com essa verdade? De que as pessoas não são coisas. De fato são pessoas que necessitam de cuidado. Quantas vezes se tornou prática? Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, o nosso Deus homem, Ele não é uma teoria. Jesus não é uma filosofia de vida. Jesus não é uma energia. Jesus não é alguma coisa, Jesus não é uma coisa. Jesus não foi um pensamento gerado para que nós pudéssemos descansar. Jesus não é o desencargo de consciência. Jesus não é um gênio da lâmpada. É sobre esse Jesus homem que eu quero que você conheça hoje. Baixe tua cabeça, cara, feche teus olhos, a gente vai orar, vai pedir para que Deus fale conosco, para que Ele se revele a nós, e para que você conheça toda a humanidade de Jesus. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui,
Tenho certeza que o Senhor nos guiou até aqui, o Senhor me guiou até aqui, o Senhor guiou todo mundo que está aqui, Pai. Nós clamamos ao Teu Espírito Santo, ao Espírito Santo sobre nós, que revele a Tua palavra, que a Tua palavra crie raiz no nosso coração, que ela possa frutificar em nós. Nós queremos Te conhecer, Pai. Queremos sair desse nível de teoria, de boas palavras, mas nós queremos Te ouvir, poder Te sentir, poder Te tocar, poder ter o Senhor perto de nós. Não queremos mais, Pai, viver perdendo tempo em discussões. Não queremos mais perder tempo, Pai, em boas palavras. Nós não queremos mais apenas falar do Senhor, mas falar com o Senhor e através do Senhor. No nome de Jesus, amém. Abre a tua Bíblia em 1 João 1, versículo 1. Abre rapidinho. 1 João 1, versículo 1. Estou com uma música na cabeça, mas se eu cantar eu vou passar muita vergonha. A galera, quem estava comigo na minha casa lá sabe que está aí. Quem estava lá na minha casa lá? Lá, ó. Qual que é? Despacito. Vamos lá. Não sei porque que eu falei isso, mas vamos lá. 1 João 1, versículo 1. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou por nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa é uma descrição de João acerca de Cristo, daquele qual nós vimos, aquele qual nós tocamos, nós contemplamos. Eu decidi focar em João porque João era o discípulo a quem o Senhor amava. Ele se intitulou assim. Ele tinha um relacionamento com Jesus de perto. Ele gostava de estar com Jesus, ele se relacionava com Jesus realmente. E quando eu li isso aqui, os meus olhos abriram. Eu falei, por que eu não enxergo esse Jesus, a qual eu vejo, eu toco, a qual eu estou perto, a qual eu posso contemplar? E uma crise tomou meu coração. Eu terminei essa pregação hoje de manhã, porque eu não conseguia ver, eu não conseguia contemplar esse Jesus. E na sexta-feira eu consegui contemplar. Eu consegui entender a profundidade de um texto, a verdade escondida atrás de palavras, sabe, que você consegue tocar e falar, cara, é isso, esse é o Jesus que eu imaginava. Foi uma loucura. Aí, nesse texto eu percebi uma coisa. Primeiro, que Deus não era uma coisa para João. Deus não era tal filosofia de vida. Deus não era o estilo de vida. Jesus não era o estilo de vida de João. Jesus não era uma energia positiva que caminhava ao lado de João. Jesus era uma pessoa. Jesus era uma pessoa. E uma pessoa sente, uma pessoa fala, uma pessoa chora, uma pessoa escuta, uma pessoa toca, uma pessoa abraça, uma pessoa existe, uma pessoa se relaciona. O Jesus que nós seguimos não é uma teoria boa, é uma pessoa que busca relacionamento com o homem. É o Deus Emanuel. É o Deus que busca intimidade. É o Deus que busca estar perto e se revelar a nós. Há quanto tempo
há quanto tempo você não tem, o seu estado emocional não muda em estar com Jesus? Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Eu escutei uma vez a voz de Deus, e a única vez que Deus falou comigo, Ele falou: você precisa perdoar. Foi a única vez, há 3 anos atrás. Eu nunca esqueço como isso aconteceu, porque foi na hora, eu ouvi a voz, e depois isso nunca mais aconteceu. Mas engraçado, eu não tenho dificuldade em perdoar, porque eu ouvi a voz de Deus. Uma vez só eu fui tocado por Jesus, uma vez só, tocado por Ele. Você sabe que ser tocado, eu fui, não estou querendo ser místico aqui, mas eu fui tocado por Ele. Ele se relaciona, Ele me escuta. Quanto tempo faz que você não fala algo para Deus, para Ele escutar? Essas perguntas que eu fiz para você é a pergunta que eu me fiz. Há quanto tempo eu tenho orado sem crer que Deus me escuta? Eu tenho orado porque eu preciso orar, porque eu sei que isso se faz. Mas há quanto tempo Deus realmente não me escuta? Há quanto tempo Deus não fala comigo? Ou eu não quero ouvir Deus falar comigo? Há quanto tempo Deus tem sido uma coisa na minha vida? Um objeto de conveniência. A maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor revela como nós tratamos a Jesus. E a maneira como você trata Jesus vai declarar a maneira como você cuida das pessoas ao seu redor. Há quanto tempo você não se relaciona com uma pessoa? Jesus é uma pessoa. Se você não sabia disso, eu estou te revelando agora. Você entregou sua vida para uma pessoa? Você não entregou sua vida para uma ideologia, mas para alguém. Nós não seguimos uma doutrina, nós seguimos a Cristo, da qual a nossa doutrina é baseada. Nós seguimos uma pessoa. Nós seguimos uma pessoa. E eu não creio que essa pessoa não fale mais, que essa pessoa falou somente com João. Ele ainda fala hoje. Ele é o mesmo Deus hoje. A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que a sua palavra não muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então significa que Ele ainda continua falando, Ele ainda continua ouvindo, Ele ainda continua tocando, Ele continua transformando, Ele continua regenerando pessoas, Ele continua transformando o mundo. Esse é o nosso Jesus. É essa pessoa que nós seguimos. Amém? É esse Jesus. Há quanto tempo você não se lembra que você tem um Jesus desse? Um Jesus tão maravilhoso. Um Jesus único, um Deus único, um Deus íntimo, um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Infelizmente, a nossa religião tenta colocar Ele de volta no lugar da qual Ele saiu para estar conosco. Não caia no erro da religião. Uma coisa, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui rapidinho. Eu comecei a perguntar para mim mesmo, desde semana passada, qual foi a última conversa que eu tive com a minha esposa? E eu falei, teve várias conversas já, desde semana passada até hoje, a gente já conversou um monte, enfim. Tá, mas o quê? Um monte de coisa. O que que você... Mas tá, vai lá, o quê? Como é que vocês trocaram ideia? É que ela estava lá trocando Daniel, daí a gente começou a conversar. E esse era o meu conflito interno, eu não sabia o quê. Eu comecei a analisar minha vida, eu falei que há uma semana eu não conversava com a minha esposa. Conversar, de abrir meu coração, de escutar o coração dela, de saber o que está se passando, de saber o que ela está sentindo. Você sabe por quê? Porque eu estou casado com ela. A gente já tem uma vida há tanto tempo, já está casado há 3 anos. Já estou com ela há 10 anos, já sei tudo, eu já sei quando ela acorda, quando ela não quer nada, eu já sei, quando ela está cabreira eu sei.
Só o tom de voz, eu já sei tudo, eu já sei. Então assim, não tem muito o que conversar. Na verdade tem muito o que conversar. Só que nós não prestamos mais atenção nisso. E eu fiquei chocado. A gente ficou 15 dias viajando, 15 dias. Eu comecei a pensar em tudo que a gente conversou. Sabe do que eu lembrei? Nada. Não falo isso com nenhum orgulho, muito pelo contrário. Eu não lembro já de nada. Eu não lembro nada, né? As minhas ovelhas sabem disso, eu não lembro nada. Nada. Eu falo, não, Bruno, depois eu te mando o WhatsApp para tu lembrar. Então, eu falei, beleza, faz isso, porque eu não vou lembrar. Mas eu não sei, porque eu não me relacionava com ela, mesmo sendo casado. Mesmo nós estando em Cristo, a nossa alma entregue a Ele, vivendo com Ele, isso não é uma garantia em nenhum momento de que nós nos relacionamos com alguém. Não é a garantia que você se relaciona com Cristo, de fato. O que você lembra da sua última conversa com Jesus? O que você lembra? Esse é o conflito de Jesus conosco. Eu quero me relacionar com você, mas eu não sou alguém lá, eu sou alguém aqui. Eu sou alguém aqui. Eu estou aqui. Eu sou uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Há quanto tempo nós não nos relacionamos mais com Jesus? Sabe o que eu fico pensando sobre esse avivamento permanente que eu creio que nós viveremos? Você crê nesse avivamento? Você crê nesse avivamento? Eu creio de fato. Eu creio que nós veremos grandes coisas. Mas eu não creio que um pleno avivamento aconteça sem um pleno relacionamento com Deus. Eu não creio que para alcançar o mundo, nós temos que deixar de alcançar cada pessoa. Cada um a um por um. O nosso desejo é alcançar Joinville. Nosso desejo é alcançar o Brasil, é alcançar Itajaí inteira para Jesus, é alcançar todo esse mundo para Jesus. Mas o mundo é feito de pessoas, e pessoas conversam com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. O pleno avivamento acontece quando nós nos relacionamos plenamente com as pessoas e com Deus. Se esse lugar aqui tremer, mas a cidade não tremer, não valeu nada. Nada. Relacionamento. O dia em que a igreja se fecha para dentro dela, ela perdeu seu propósito, porque não se relaciona mais com Deus. Se você quer alcançar o mundo, pastor, líder, cristão, alcance uma pessoa e se relacione com ela de verdade. Nós não podemos virar uma igreja de massa. A igreja brasileira não pode ser uma igreja de massa, mas é uma igreja de pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Tá bom. Deixa eu te falar o que Deus não é então. Deus não é um Deus inacessível. Deus não é um Deus que está lá longe, no céu, no trono do universo, e não se relaciona mais com o seu povo. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que está perto. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. Deus não é alguém que ninguém jamais viu. O nosso Deus, ele é perceptível. E é sobre essa maior revelação, talvez, que eu queira trazer a você hoje. Todo mundo já ouviu falar de Tomé aqui, certo? Quem já ouviu falar de Tomé? Tomé é o discípulo cético, incrédulo, não é verdade? Eu quero falar sobre esse cara e mostrar para você que ele é o nosso maior exemplo de conhecimento de Cristo. Tomé não era incrédulo. Tomé conhecia Jesus. O negócio tremeu lá. Jesus morreu. Os discípulos ficaram tudo doido. Tipo assim, ferrou.
Ferrou, agora não tem, agora o cara que liderava a gente morreu, falou que era Deus, o cara morreu, e agora, não vai dar. A gente viu lá, os caras crucificaram ele, morreu, não tem mais jeito para nada. E eles se esconderam, os romanos estavam tudo doido. Se pegasse eles iam matar, estava todo mundo tenso, o clima era tenso. Dá para sentir o clima pesado assim, tipo, meu Deus, mano, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente imaginava, acabou. O sonho acabou. O American Dream acabou. Não vai rolar. A gente achou que ia se dar bem, que ele ia salvar tudo e não deu. De repente, quem que aparece lá? Jesus. Fala, meu Deus, mano, o cara está vivo. Ele chegou. Agora já era, não vai ter para ninguém. O cara atravessou a porta, comeu com a gente viu ele. Mas quem era o cabeçudo que não estava? Tomé. Mas os discípulos viram Jesus. E Jesus estava em carne e osso, com o Espírito glorificado. Nós não sabemos como é que é isso, mas é mais louco do que dá para imaginar. O cara atravessou uma porta, mas comeu, então não era fantasma. É isso aí, não dá para saber o que era. Ele era muito encarnado. De repente chegou Tomé, Jesus foi embora, de repente chegou Tomé. Ele saiu de lá, de certo, estava todo mundo cabreiro, tenso. De repente ele chega, estava todo mundo feliz, jogando comida para cima. É tetra, voltou. E aí, ele ficou, tá, o que foi? Mano, nós vimos Jesus. Eu vi. Ele veio aqui, ele comeu com a gente. E o que ele falou? Não boto fé. Não, mano, não rola. Vocês vêm aqui com o Miguel, tá? Não, ele veio. Não veio. Veio. E aí, de certo, ficou aquela briga. Tipo, ele falou, cara, eu vi ele morrer. Não vem me dizer agora que o cara apareceu aqui. Ele apareceu. O que ele falou? Eu só creio. Está lá em Mateus 25. Eu só creio se eu tocar nas suas chagas, nas suas feridas. E eu fui pesquisar sobre São Tomé, que eu achava assim, católico é meio burro, porque como é que vai adorar um santo que é incrédulo, né? E aí eu falei, eu que sou burro, porque eles adoram um santo. Claro que está errado nessa parte, mas isso é Deus e eles, que conhecia Jesus pelas suas feridas, pelas suas marcas. Ele sabia quem era Jesus. Eu só vou saber que é Ele quando eu tocar nas feridas. A maior marca de Jesus por nós são os cravos nas mãos. Essa é a maior marca de Jesus, as feridas. Isso simboliza tudo que Jesus é. Revela primeiro, deixa eu dizer uma coisa, a glória de Deus é revelada na humanidade de Jesus. A glória de Deus foi revelada na humanidade, nas dores, nas feridas. Nós vivemos num Deus que se feriu por nós, não um Deus inacessível que não quer se relacionar conosco, mas um Deus que entregou a própria vida por nós. Esse é o nosso Deus. Você pode dar uma glória a Deus para isso, cara? Esse é o nosso Deus. Um Deus que tem marcas nas mãos e nos pés, por causa de você e de mim, por causa de uma pessoa. Era para Tomé. O que aconteceu depois disso? Ele apareceu do nada atrás de Tomé. Tô aqui. Ei, você estava falando de mim? Eu estou aqui. Voltei. Você está falando de mim, Tomé? De você. Mas você não estava aqui. Mas agora eu estou. Você quer tocar? Toca aqui. Toca na minha mão. Toca na minha ferida. Você vai saber que sou eu. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, nós não podemos mais ver Jesus aos olhos naturais. Pelo menos eu nunca vi. Não sei se você viu, que bom para você. Mas é quase impossível isso para nós. Nós não temos mais. Já foi, já está lá na glória. Mas deixa eu te dizer, como que as pessoas podem ver Cristo? Nas suas feridas, nas suas marcas.
Aprenda a tocar nas marcas e nas feridas do mundo. Aprenda a tocar nas feridas do mundo. É dessa maneira que o mundo vai conhecer o Cristo a qual nós entregamos nossa vida e nos relacionamos, tocando nas feridas do mundo, cuidando. Quando Jesus faz um milagre, você conhece o milagre? De transformar água em vinho. Qual é o motivo de Jesus fazer tal coisa? Eu fiquei me perguntando isso há muito tempo, era uma dúvida que eu tinha há anos. Eu falei, para que Deus? Podia ser tanta coisa que Ele podia fazer, mas Ele foi fazer justamente o primeiro milagre de transformar água em vinho. No meio do casamento, o que o pessoal ia fazer? Beber mais. Ia ficar todo mundo bêbado. Qual que é a intenção de fazer um milagre desse? Sabe qual era a intenção de Jesus? Vamos aprofundar. O vinho é o vinho novo que Jesus vai trazer. Ok, mas às vezes eu fico pensando, não foi isso que eu quis fazer. É muito legal isso, é uma visão muito boa, mas eu quis cuidar dos noivos para que eles não passassem vergonha. Acabar o vinho numa cerimônia, isso é sinal de vergonha. Jesus não queria que eles passassem vergonha. Jesus estava cuidando de cada um para que eles não passassem vergonha. Essa seria uma ferida daquele casal. Aquele casal não seguiu a Jesus, não se vê mais menção dele, mas Jesus não estava preocupado com o que eles fariam para ele, mas estava preocupado com eles, porque Jesus estava olhando para as feridas de cada um. Se preocupe com as feridas do mundo. Jesus tratava um a um. Quando Ele fazia o milagre, Ele retirava as pessoas do meio. O pastor Jaco de Guaratuba me mandou alguns versículos sobre isso, de quando Jesus tirava as pessoas para fazer o milagre. Sai da multidão e vem para cá, vem comigo, vem comigo. E Ele curava. Ele falou, não fala para ninguém, é eu e você, tete a tete, nós estamos nos relacionando, nós estamos perto, nós somos um só. Eu toquei as tuas feridas. Sabe quando que o mundo vai conhecer o Jesus que nós cremos? Quando a igreja tocar as feridas do mundo. Você foi chamado para tocar feridas. Que das suas feridas saia poder para curar. Das feridas de Jesus saíram poder para curar. Jesus não foi conhecido por Tomé pelos milagres. Eu só vou crer que é Jesus se Ele fizer um milagre, se Ele curar alguém, se Ele soltar, enfim, uma parábola muito difícil. Não, são as marcas nas mãos, são os cravos. Essa é a entrega de Jesus por nós. A humanidade de Jesus revela todo o amor de Deus por nós, revela todo o cuidado de Deus por nós. Deixa eu ler um texto para você para encerrar. Olha só. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Mas Jesus, a gente não te viu lá. Eles não entenderam nada do que Jesus estava querendo falar. Você consegue entender que nós revelamos e encontramos Jesus na medida em que cuidamos das pessoas? Você quer ver Jesus? Aprenda a cuidar da sua família. Você quer ver Jesus? Aprenda a amar sua esposa. Você quer ver Jesus? Faça discípulos. Se importe com pessoas. Você quer ver Jesus? Cuide de alguém. Sofra por alguém. Se importe com alguém. Quantas Hannah Baker não poderiam ter sido salvas se nós de fato nos importássemos? Quantas pessoas não estariam perdidas se de fato nós víssemos Jesus e apresentássemos Jesus? Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona. Não permita que mais ninguém ao seu redor se perca
porque você não cuidou. Meu irmão, você quer conhecer Jesus de fato? Conheça a pessoa do teu lado. Quando eu encontrei a Cristo, uma das primeiras pessoas que cuidou de mim e me tratou foi um cara que estava até hoje na onda, que é o Monca. Eu lembro que uma vez, ele foi uma vez na minha casa, onde eu morava. Eu morava com a minha avó na época. Depois que a gente saiu de lá, ele falou o seguinte: Bruno, você tem que tratar melhor a sua avó. Nunca ninguém tinha falado isso para mim. Você tem que tratar, porque Cristo não trataria assim sua avó. Foi aí que eu vi Jesus. De uma maneira bem triste, preciso abrir algo para vocês. Em Itajaí, há um ano atrás, uma das minhas ovelhas, ela se matou. O nome dela era Thaís. Eu creio que ela esteja com o Senhor, mas isso é com Ele. E ela tomou um monte de remédio. Um monte de remédio. Ela era do GP da qual a minha esposa cuidava. A minha esposa passou o GP para a apacentadora. E ela sempre foi problemática. Ela era uma menina difícil de lidar, ela incomodava. Ela era um peso no GP. É isso que ela era. Mas ela ainda era uma pessoa. Ela ainda era alguém. E se passaram 6 meses por aí. Eu recebi a notícia de manhã de que ela tinha, enfim, tido uma overdose de remédios e ela tinha entrado em óbito. Quando a minha ficha caiu do que aconteceu, eu falei: Deus, eu não sei nada ainda, não sei cuidar de ovelha. Eu entrei em crise. Fazer o velório, participar daquele velório foi um dos piores momentos da minha vida. Mas foi aí que eu entendi as feridas de Jesus. Quando eu olhei para mim e aquela dor que tomou meu coração, eu falei: eu não posso mais permitir que ninguém que Deus me deu passe por isso. Eu tenho que ser pastor. Eu tenho que ser cristão. Eu tenho que mostrar as minhas chagas, as minhas dores, e que delas possam sair poder para curar. Eu tenho que olhar para as chagas, para as dores, para as feridas dessa menina e cuidar dela. Hoje as minhas ovelhas sabem disso. Quase todo dia eu pergunto: e aí, tá tudo bem? Sou chato, mas é porque eu me preocupo de fato, sabe? Eu cuido delas. Eu olho para os sofrimentos dela e eu pergunto: você não pode sofrer, como é que você está? E é nisso que eu conheço Jesus. É nessa situação que eu conheço Jesus. Quando eu vejo alguém sair das drogas, quando eu vejo alguém ser liberto da pornografia, eu falo: Jesus está aqui. Jesus continua transformando. Jesus continua enchendo os corações. Jesus continua falando comigo. Jesus continua me ouvindo. É nesse Jesus que eu creio. É esse Jesus que existe por você. Olhe para as pessoas ao seu redor e cuide delas. Revele as suas chagas. Olhe para a chaga de Jesus e cuide das chagas do mundo. Que Deus abençoe a todos nós. E que Ele enche o teu coração de verdades que provém da palavra de Deus. Que você creia num Deus pessoal, que se importa com você, que cuida de você, e que além disso tem revelado as chagas dele para você. Deus abençoe a todos nós. Tamo junto.